Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo é o de número 14. Versículos 16 e 17. João 14, verso 16 e 17. Alegria rever o pastor Isaías aqui. Deus abençoe o senhor, viu? Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Vamos ver, pelo menos perfumado deve ter alguém aí. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostão que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos mais uma vez, e entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a AD Fidelidade nessa noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tome seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Me acompanha nesta noite, como sempre, o meu escudeiro, pastor Roberto Marinho, que está ali no teclado. Pastor Roberto morava nos Estados Unidos. Já contei essa história para o senhor, né, pastor Eudes? Ele era músico do pastor Benny Hinn. Aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim. Teve alguém ali atrás que disse amém. Dê um cascudo na cabeça da pessoa, por favor, tá? Nós vamos caminhar hoje pelo tapete da revelação do Senhor. Para esses 8 anos, Deus preparou uma mensagem especial. Então, quem tem fome, prepare o estômago, porque o Senhor vai colocar um grande banquete aqui na nossa frente. Amém, igreja? Posso ouvir só mais um grito de glória a Deus? Vou fazer mais um pedido. Só feche os olhos um segundinho. Você que está mascando chiclete, por favor, ou engole o chiclete, ou tira ele agora da sua boca com a sua mão, embrulha ele e coloque no bolso sem ninguém ver. Está todo mundo de olhos fechados. Isso. Pronto. Porque quando eu pedir para os irmãos abrir os olhos, se eu estiver mascando chiclete, eu vou te passar vergonha daqui de cima. Amém. Pronto. Mais um glória a Deus da igreja. Abrir a Bíblia Sagrada no capítulo 14 do Evangelho de São João é voltarmos num tempo muito distante de nós, no momento único da vida dos discípulos de Jesus Cristo. O capítulo 14 do Evangelho de João é aquele capítulo que a maioria dos crentes tem na memória, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar e voltarei de novo
porque eu quero levar vocês para onde eu estiver. Porque onde eu estiver, vocês estarão comigo também. Esse é o início do capítulo 14. O capítulo 14 do Evangelho de João, embora tenha sido escrito pelo apóstolo, ele foi ditado pela boca do nosso Cristo. Não saiu da boca de Miguel, nem de Gabriel, não saiu da mente de João, nem da mente de Pedro. A palavra aqui é uma palavra rema, não é uma palavra logos. Saiu da boca do Criador. Eu imagino que Jesus estava feliz nesse dia, porque estava findando os seus dias aqui, os dias em que ele cumpriria toda a sua missão, e ele regressaria para o céu. E eu imagino a cena da seguinte forma: Jesus com os seus discípulos, já faziam 3 anos e meio que eles caminhavam juntos, 3 anos e meio de muitas aventuras espirituais fantásticas, e agora está chegando a hora da despedida, e então Jesus começa a dizer para eles: olha, eu vou para o Pai, e vou preparar lugar para vocês, depois eu volto, para buscar vocês e levar vocês para onde eu estiver. Parece que Jesus, quando disse isso aos discípulos, caiu sobre eles uma angústia, uma tristeza. Não caiu uma alegria no coração deles, eles não ficaram felizes, eles ficaram sorumbáticos, porque eles haviam se acostumado com a presença de Jesus. Imagine você conviver com uma pessoa com quem você tem muito carinho, e de repente essa pessoa é arrancada de perto de você, ou ela anuncia que vai embora. O sentimento que caiu sobre os discípulos foi um sentimento de angústia, e Jesus observou e notou a angústia neles. Também puderam, 3 anos e meio, dormindo ao lado dele, acordando ao lado dele, tomando café com ele, almoçando com ele, ceando com ele. 3 anos e meio, onde ele era o professor e eles eram os alunos. A palavra discípulo significa alunos. 3 anos e meio, vendo o céu se misturar com a terra, porque o reino de Deus estava ali. 3 anos e meio, eles ajudando ele a fazer milagres. Ou você acha que Jesus sozinho multiplicou os pães e os peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Ele repartiu com eles o dom de milagres, e eles operaram milagres com eles. Então, eles tinham uma vida muito íntima. E agora Jesus diz que ele vai embora. A tristeza cai no coração deles, Jesus percebe, então Jesus resolve amaciar o coração deles, confortar. E ele diz assim para eles: fiquem tranquilos, eu vou, mas eu não deixo vocês órfãos. Eu vou, e quando eu chegar lá, eu vou mandar outro vir aqui ficar no meu lugar. A palavra outro, aqui no texto em grego escrito, significa: eu vou mandar para vocês alguém igualzinho a mim. Então vocês não sentirão a minha falta, porque ele será como eu sou para vocês. Ele ajudará vocês, ele caminhará com vocês, ele os ensinará. E se vocês seguirem ele, vocês sentirão a mesma alegria que vocês sentem quando estão comigo. E aí Jesus diz quem é que ele vai mandar. Ele diz: eu enviarei para vocês um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode conhecer, o mundo não pode sentir e nem ver, mas vós sentireis a presença dele. Ele caminhará com vocês, e se tudo der certo, um dia ele vai deixar de caminhar com vocês para caminhar dentro de vocês. Um dia ele não estará mais convosco, chegará um dia que ele estará em vós, dentro de vocês. E aí abriu-se o céu, e os discípulos ficaram felizes e viveram felizes para sempre. Esse texto mexe muito com o meu coração, porque nesse texto nós vemos uma pessoa ser apresentada pelo próprio Cristo, uma pessoa que viria do céu, e que deveria ser então tratada como uma pessoa, e não como uma coisa, e não como algo, mas como alguém. Já vi muitos crentes, quando ficam cheios do poder de Deus, dizem assim: tem algo dentro de mim. Não, está errado, não tem algo dentro de você, tem alguém dentro de você. Vou falar de novo para essa palavra entrar na sua alma. Não tem algo dentro de você, existe alguém.
Há alguém dentro de você. E esse alguém é o Espírito Santo. E eu quero falar sobre ele nessa noite. Quero relembrar aqui a vocês a velha matéria que nós aprendemos lá nos idos de alguns anos atrás no seminário, quando falamos sobre pneumatologia, quando falamos sobre a presença do Espírito Santo na igreja. Por que falar sobre isso hoje, pastor? Porque depois de pregar o Evangelho de Cristo por 30 anos ao redor do mundo, mais de 90 países, mais de 4.000 cidades só do Brasil, depois de ter participado dos maiores movimentos pentecostais que você possa imaginar. Eu sou da época em que os congressos juvenis eram estaduais, e todos os congressos estaduais da Assembleia de Deus eram feitos dentro de estádios, e eu preguei em todos eles. Preguei em eventos para 100.000 jovens. Preguei em eventos com 500.000 pessoas ao vivo, numa época em que não tinha internet. Era algo fora do normal. Nós víamos o céu se misturar com a terra em fração de segundos. E depois de 30 anos, depois de ter passado por tudo isso, nesses últimos dias eu tenho pregado em lugares que, com todo respeito, não parecem ser mais as regiões celestiais. Eu tenho pregado para homens e mulheres, pastor Eudes, que não parecem mais aqueles servos fervorosos e vivos do Senhor. Eles lembram muito aqueles figurantes daquela série chamada The Walking Dead. Mortos que caminham, zumbis espirituais. E se você ficar ligado aqui em mim, e na medida que eu vou pregando, e se você quiser observar, basta você olhar do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Nós que ficamos do púlpito temos uma visão que não é muito boa, porque daqui a gente vê as pessoas perdidas no meio do culto. Nós vemos pessoas que conseguem entrar na igreja, mas não conseguem entrar no culto. Conseguem sentar aqui nessas cadeiras, mas não conseguem chegar nas regiões celestiais. Parece que são pessoas que vêm à igreja e têm somente uma função. Eu vim para tocar o meu instrumento e ponto final. Eu vim para ficar na porta da igreja e ponto final. Eu vim porque não tem um lugar melhor para ir. Eu vim porque eu estou viciado em estar aqui na igreja. Eu vim porque a propaganda foi boa. 1 milhão de coisas nos atrai à igreja, menos a principal. O que me atrai a esta igreja não é a beleza dela, embora ela seja muito linda e dá até inveja. O que me atrai a essa igreja não é ver essa orquestra que é muito linda e eu tenho inveja, que eu quero um dia ter na minha igreja. O que me atrai a essa igreja é uma presença invisível. Uma presença invisível, porém perceptível, que está aqui. E esta presença que está aqui não é a presença de uma coisa, é a presença de alguém. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, ele tem sentimentos de uma pessoa. E não existe nada pior do que você, como ser humano, como pessoa, se sentir desprezado. O desprezo é algo terrível. Nos dias modernos, colocaram outro nome no desprezo, né? Indiferença. A indiferença ou desprezo são coisas horríveis de serem sentidas. É você chegar em um ambiente e as pessoas simplesmente ignorar que você está ali. Alguém aqui já foi desprezado na vida? Só eu tenho esse desprivilégio. Muita gente. Então você sabe do que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo tem sido desprezado nos nossos dias. Lembramos dele quando alguém resolve cantar: eu navegarei no oceano do Espírito. Lembramos dele quando alguém canta sobre ele. Eu cheguei aqui, estavam cantando sobre ele. Que lindo louvor. Lembramos dele quando alguém fala de unção. E logo imaginamos que o Espírito Santo é uma espécie de azeite invisível. E ele não é azeite. Lembramos do Espírito Santo quando alguém fala de vento. O vento vai soprar. E os crentes já começam a gritar, como se o Espírito Santo fosse um vento. Ele não é um vento. Pentecostais raízes, quando o fogo está caindo, eles dizem: o Espírito Santo está aqui. Porque eles atrelam o Espírito Santo ao fogo. Eles acham que o Espírito Santo é uma labareda de fogo. Ele não é uma labareda de fogo. Alguns pensam que ele é água.
Porque quando as águas se movem, as pessoas são curadas. Ele não é água. Tudo que eu falei são símbolos dele. O fogo, a água, o vento e o azeite. São símbolos dele. Porque tudo que esses 4 elementos fazem, ele também faz. O fogo purifica, o Espírito Santo purifica. A água limpa, o Espírito Santo limpa. O vento sopra e faz as coisas saírem daqui e leva para colar. O Espírito Santo pode soprar sim e fazer você sair daqui, o seu nome aparecer na lista dos maiores do mundo. O azeite é símbolo da unção e ele também pode ungir, mas ele não é azeite, ele não é vento, ele não é fogo, ele não é água, ele é uma pessoa. E precisa ser tratado como uma pessoa. Um dia, pastor Eudes, Jesus entrou na cidade onde ele morava, em Cafarnaum. E antes de caminhar para dentro da cidade, ele parou e olhou para Cafarnaum, pastor Isaías. E ele disse assim: ah, Cafarnaum, naquele dia, no dia do juízo final, haverá menos rigor para os homens e mulheres de Sodoma e Gomorra do que para vocês que habitam nessa cidade. Todos nós sabemos o pecado de Sodoma e Gomorra, sim ou não? Pecados de perversão, que dá até angústia ao pregador pensar e não dá nem coragem de falar. Nós entendemos porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Aí vem Jesus e olha para a cidade onde ele morava, porque ele saiu de Nazaré e veio habitar em Cafarnaum, à beira-mar. Ele morava em Cafarnaum. Ele saiu de Cafarnaum, ia pregar nas grandes cruzadas e voltava para Cafarnaum. Ele fez isso várias vezes. Um dia ele voltou, parou na entrada da cidade e ele não aguentou. E ele desabafou: ah, Cafarnaum! No juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. O dia que eu li isso, Marcelo, eu falei: meu Deus, qual é o pecado de Cafarnaum? Aí o Senhor falou comigo: o pecado da indiferença, o pecado do desprezo, porque Jesus morava ali e ninguém dava bola para ele. Ele andava pelas ruas, as pessoas esbarravam nele, olhavam e diziam: é o filho do carpinteiro. Ele saía dali, em outros lugares, multidões corriam atrás dele. Ele fazia milagres. Quando ele entrava na cidade dele, as pessoas simplesmente ignoravam. Os vizinhos o ignoravam. Aí Jesus um dia não aguentou e disse: não suporto ser desprezado, porque o desprezo é ruim demais. O Espírito Santo não está aqui só hoje, ele está todos os dias aqui. Mas existem pessoas que mal lembram que ele existe. Se retratarmos a Bíblia toda e dividirmos a Bíblia em 3 fases, nós vamos ver que cada uma das figuras da Santa Trindade tiveram a sua participação ou a sua função aqui no planeta Terra. Me lembro aqui do capítulo 8, verso 8 do livro do Gênesis, historinha contada para as nossas crianças nas escolas dominical, quando Noé abriu a janela da arca e soltou uma pombinha. A Bíblia diz: tendo soltado a pombinha voou, não tendo lugar para pousar, voltou para dentro da arca. Dias depois, Noé soltou a mesma pombinha. A pombinha foi, demorou mais um pouquinho, mas ela acabou voltando para dentro da arca, carregando no bico um raminho de oliveira. E por último, Noé soltou a pombinha, ela voou e não retornou mais a ele. Isso não está escrito na Bíblia apenas para contarmos para os nossos filhinhos na escola dominical em forma lúdica. Isto aqui era um recado de Deus para nós como humanidade. Era a maneira de Deus dizer assim: eu sou Deus, mas sou Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por 3 vezes vou descer entre vós. Na primeira vez não serei aceito. Na segunda vez também não serei aceito, mas não vou voltar sozinho. Vou voltar trazendo a marca da oliveira. Mas depois eu vou descer e não vou voltar até que a noiva esteja preparada. De Gênesis a Malaquias temos 5 dispensações bíblicas. Vamos relembrar da época de seminário aqui, escolinha dominical. 5 dispensações bíblicas: dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. 5 eras. Nessas 5 eras, quem operou foi Deus Pai. Os primeiros 39 livros da Bíblia falam de Deus Pai. O nome de Deus Pai é um nome impronunciável.
O nome do Senhor, em hebraico, ele é feito somente com consoantes, não dá para a gente pronunciar. Aí, nós como brasileiros, com a língua portuguesa, tentamos aportuguesar e falamos algo como Jeová ou Yahvé, mas o nome de Deus é um nome impronunciável. Aí os judeus, para não dizerem o nome dele, porque o nome dele é todo poderoso, criaram para ele subnomes, chamaram ele de Jiré, Rafá, Tzidkenu, Chamá, Deus grande. Os nomes que deram para ele, porque o nome dele era grande demais. De Gênesis até Malaquias, nos primeiros 39 livros da Bíblia, 4.000 anos, quem veio sobre esse mundo foi Deus Pai. E Deus Pai veio a esse mundo apenas para um motivo. Pergunte qual? Só falam se todo mundo perguntar. Ele queria trazer o homem para perto dele. Deus queria ser amigo dos homens. Mas nós conhecemos o homem desde o Éden. E lá na dispensação da inocência, Adão tomba. E depois de Adão, os seus filhos acabam cometendo atos horríveis. E depois a terra é tomada por homens ruins, ao ponto de Deus um dia chegar para Noé e dizer: o meu espírito não mais contenderá com o homem. Ou seja, o meu espírito não ficará mais entre o homem, porque o espírito de Deus, ele é santo. Após o dilúvio, vem uma outra geração de seres humanos, agora liderados por um homem chamado Nimrod. Nimrod é quem arquiteta a Torre de Babel. E ele arquiteta a Torre de Babel contando uma mentira, enganando os homens daquele tempo. Nimrod é o primeiro rei do mundo. Ele levanta gritando para todo mundo: há de ser que se Deus resolver destruir a terra com o dilúvio de novo, nós precisamos ter um lugar seguro. Construamos uma torre que toque o topo dos céus. Se a terra se encher de água, nós não morreremos mais afogados. Isso deixou Deus enfurecido, porque Deus havia dito a Noé: Noé, eu vou colocar o meu arco no céu, para que todas as vezes que a torneira do céu estiver aberta e esse arco aparecer, eu me lembre que é hora de fechar, porque eu não vou mais destruir essa terra com água. Mas Nimrod mentiu. Nimrod foi um homem tão violento que a história diz que ele matou o pai para dormir com a mãe e ter filhos com ela. A raça de seres humanos que se levanta no Velho Testamento são homens que podem ser comparados a um porco, a um suíno. Alguém aqui já viu um porco olhar para o céu? Não existe essa possibilidade. Por que não? Porque o porco não tem articulação no seu pescoço para olhar para o céu. Ele só olha para a terra e chafurda a lama. Assim é o ser humano sem a presença de Deus. O ser humano sem a presença de Deus, ele não consegue acreditar em nada lá de cima. Para ele tudo começa aqui e se resolve aqui. Por isso que nós como igreja somos diferentes do mundo. Para nós as coisas não se resolvem aqui, se resolvem aqui. Para nós não é na horizontal, é na vertical, porque nós sabemos que lá em cima está o Senhor. Levanta os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? O crente olha para o céu porque nós acreditamos em Deus, mas o homem sem Deus não acredita nisso. Deus começou a observar que o homem sem a presença dele era um lixo, que lá na eternidade alguém começa a interceder por nós. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus arrancou o Espírito Santo da terra e deixou a terra abandonada à sua própria mercê. E os homens e mulheres que se levantaram só sabiam comer, beber, dar-se em casamento, matar, roubar, fazer as coisas mais horríveis do mundo. E lá na eternidade, Jesus dizendo: Pai, nós não podemos tratar todos pelo pecado de um, precisamos dar uma oportunidade. Então Deus, para ter piedade da raça humana, Ele segrega um homem, apenas um homem. Deus vai na Mesopotâmia, entra na terra de Ur dos Caldeus e chama para si um homem chamado Abrão. E Deus vai fazer um teste para ver se esse Abrão merece. Deus não aparece para ele. Uma voz fala com Abrão. Não era uma voz audível, é uma voz que fala internamente. E a voz diz para ele: levanta, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus mandou ele sair sem rumo. Deus não deu para ele um mapa, Deus não deu para ele um GPS, Deus não disse vá para a esquerda, para a direita. Deus disse: sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Deus ficou olhando para ver se ele acreditava nisso. E não é que Abraão levantou, desarmou a sua tenda. Ele só cometeu um erro, pergunte qual? Ele não saiu da parentela, ele levou a parentela junto. Ele levou o sobrinho dele, que virou um inferno na vida dele depois. Mas depois Deus foi vendo que esse homem era um homem de fé. Abraão é chamado até hoje de pai da fé. Abraão é pai das 3 maiores religiões do mundo.
Em Abraão nasce o cristianismo, o judaísmo, e nasce em Abraão os muçulmanos. Então, Abraão é o pai do monoteísmo. É ele quem recria a crença primária de Adão, porque antes disso os homens já adoravam pedras, paus e coisas mais. Abraão resgata isso, por isso ele é chamado de pai da fé. Deus levantou Abraão e disse: achei um homem em quem eu posso habitar. Mas aí daqui a pouco vai Abraão e comete um pecado. O rei do Egito olha para a mulher de Abraão, acha ela bonita, pergunta para ele: é sua mulher? Ele diz: não, é minha irmã. O rei do Egito leva a mulher de Abraão para a cama dele, e antes que ele a possuísse, Deus puxou a orelha do rei do Egito e falou: se você tocar nessa mulher, acaba a sua semente. O rei do Egito levanta e vai até Abraão e diz para ele: você mentiu para mim, por que mentistes para mim? Você quase acabou com toda a minha semente. No Novo Testamento, Jesus Cristo vai dizer que aquele que mente é filho de quem? Não ouvia? O diabo começou a fazer os seus discípulos na terra. De Abraão em diante, o diabo olhou para o céu e disse: qualquer um que o Senhor levantar aqui embaixo, eu derrubo. E é isso que vemos no Velho Testamento inteiro. Deus levanta Sansão para ser o libertador, e o libertador morre preso no templo de Dagom. Deus levanta o homem mais sábio do mundo, Salomão, porque há quem diga que o sábio não erra o caminho. E Salomão termina os seus dias ajoelhado na frente das imagens dos ídolos, das suas mais de 700 mulheres e 300 concubinas. Morre louco. O sábio morreu louco. Deus levanta um homem que ele chama, é um homem segundo o meu coração. Qual o nome dele? Davi. E o que é que Davi faz? Adultera com Batseba e manda matar o marido dela. Vocês estão vendo? Todos os heróis bíblicos do Velho Testamento fracassaram. O maior profeta entre os judeus sempre foi Moisés. Deus chama Moisés e dá na mão de Moisés um cajado e diz: Moisés, guia o meu povo, tira o meu povo do Egito e leva o meu povo para Canaã. 3 milhões de pessoas, 600 mil almas de guerra, homens que tinham exatamente 30 anos. Um homem que tem 30 anos, ele tem pai, tem mãe, já está casado e tem filhos. Então multiplique 600 por 5, nós temos 3 milhões de judeus. Moisés recebe uma igreja para ele cuidar com 3 milhões de membros. Ele só tem uma função: tirar do Egito e levar para Canaã. O pastor Moisés não dá conta, nem ele entra na terra. Das 3 milhões de almas, Marcelo, só 2 atravessaram a linha de chegada: Josué e Caleb. Também pudera. Jesus vai ensinar o que é um pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Moisés começa o seu ministério matando um homem e enterrando na areia. Todos os homens e mulheres que Deus levantou no Velho Testamento fracassaram. Era a pombinha voando. Ela, quando ia pousar, alguém afundava e ela tinha que bater as asas de novo. Por 4.000 anos Deus tentou pousar e não deu conta, até que um dia Deus desistiu da gente. No livro de Malaquias há um encerramento entre Deus e o homem. De Malaquias a Mateus, 400 anos de silêncio. Não é à toa esse silêncio. Por 400 anos Deus nos abandonou. Não se levantou profeta na terra em 400 anos. Não se levantou aqui na terra nenhuma profecia. Não houve na terra manifestação de anjos. Aquele anjo do Senhor, que era o próprio Deus em forma teofânica aqui na terra, desapareceu. Aquela nuvem, a famosa Shekinah, sumiu da história. Por 400 anos, é como se Deus nunca tivesse existido. O homem foi abandonado à sua própria sorte. Em Malaquias, a pombinha volta para dentro da arca. A pombinha senta no trono, olha para a terra que ele criou e ele dá um grito. Pergunte qual? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que esse grito é de Deus, pastor? Por quê? Se o próprio Deus veio e o homem o rejeitou, quem é que ele vai enviar? Não havia ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem em cima dela, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A alma que pecar, essa, não ouvi? O salário do pecado é nós estávamos condenados ao inferno. Mas aconteceu alguma coisa lá em cima. À direita de Deus Pai se levanta um ancião de dias.
Lembra como ele é? Cabelos como a lã branca, olhos como chama de fogo, pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, linho branco cobrindo o seu corpo e um cinturão de ouro traçando o seu peito. Da sua boca uma espada aguda de 2 fios que gritou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. E aí, Deus Filho vem. Você já se perguntou por que Jesus veio? Você já imaginou como foi a conversa entre Deus Pai e Deus Filho no céu? Um dia eu fiquei imaginando, cabeça de pregador é meio louca, né? O pai gritando: e agora, quem enviarei? E o filho dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E o pai dizendo: mas nós somos um, somos iguais. Deus Pai não é maior do que Deus Filho, e Deus Filho não é menor do que Deus e Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um. Cada um tem uma função, mas o mesmo poder que um tem, o outro tem. E o filho está dizendo: envia-me a mim. E o pai perguntando: mas o que você pode fazer que eu não tenha feito? Eu imagino Jesus dizendo: pai, o senhor quando foi à terra, o senhor foi com o seu poder. O senhor foi em cima da nuvem. O senhor falava e o trovão ecoava. O senhor abriu o céu, abria a terra. O senhor dava sinais. O seu sopro abriu o mar vermelho. Tudo isso o senhor tinha intenção de que o homem temesse ao senhor, mas o homem não temeu, o homem teve medo. E medo e temor não são a mesma coisa. Um filho de 42 anos de idade, parrudo, vai para a academia, tem os seus bíceps avantajados. O velho pai desse homem tem 70 anos. O pai dá uma bronca dura no filho de 42 anos. Talvez o pai se estresse e dá um tapa na cara do filho de 42 anos. E o filho põe as 2 mãos para trás, inclina a cabeça e se afasta. Porque ele tem medo? Não, porque se ele quiser, ele mata, trucida o pai. Não era medo. O filho retorna porque ele tem respeito. Temor é respeito. Quando você entrar nessa casa, tenha temor a Deus. Tenha respeito por esse lugar aqui. Temor é respeito. Se tem alguém que serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno, vou te dar uma notícia horrível: você vai para o inferno aqui dentro. Porque Deus não quer ser visto por você como um monstro. Deus não é um ser que numa mão tem um chicote, na outra mão tem um cajado, pronto para bater e desferir golpes sobre os filhos que são fracos. Eu não conheço esse Deus. O Deus que manda recado de morte é o Deus de Jezabel. O meu Deus não manda recado de morte. O meu Deus manda recado de vida. Vida e vida eterna. Então não tenha medo de Deus, tenha temor a Deus. Os homens não conseguiram temer a Deus, os homens tinham medo. E eu imagino Deus Pai dizendo: e o que é que você quer fazer lá embaixo? Pai, só tem uma maneira de entender essa raça. Por quê, meu filho? Porque nós criamos 3 raças. Nós criamos anjos, homens e animais irracionais. Cada um deles é diferente um do outro. Anjos são espíritos, animais racionais são alma e terra. Aí o Senhor faz uma criatura que é espírito, que tem alma e tem corpo. Tem terra, alma e espírito. O homem é diferente de tudo. Os anjos o Senhor criou soprando. Os animais racionais o Senhor criou dando uma ordem para a terra: terra, gere os animais. Esse homem, o Senhor desceu, arregaçou as orlas do seu vestido, cravou a mão no fundo do rio, pegou a argila e fez com a sua própria mão. Vou falar uma coisa para ver se eu arranco você dessa cadeira. Eu estou pregando para a única raça do mundo que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Não, vou falar de novo. Você não é normal, você não foi feito ao relento. Não existe uma criatura aqui que nasceu por obra do acaso. Não tem ninguém aqui que possa dizer: eu sou obra de um aborto mal feito, da tabelinha que não funcionou, de um estupro, nada disso. Você é um sonho de Deus encarnado. Deus sonhou você, Deus escolheu você para estar aqui. E aí temos um problema. Pergunte qual o problema. Só falo se todo mundo perguntar. Esse homem que Deus cria é imagem e semelhança dele. A nossa fé pentecostal é uma fé medrosa. Nós temos medo de tratar alguns assuntos. Temos medo de falar algumas coisas. Por quê, pastor? Porque Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança.
Filho de peixe? Filho de cachorro? Filho de girafa? Filho de hipopótamo? Filho de jacaré? Filho de passarinho? E filho de Deus? Temos dificuldade em lidar com esse tipo de assunto, pastor Eudes. Teve crente que mordeu a língua. Não, pastor, não pode falar isso. Pô, se eu sou filho de Deus, quer dizer que eu sou Deus também? Se eu te falar que é um Deus diferente, não é Deus com D maiúsculo. Deus com D maiúsculo é o eterno, e só diante dele você se prostra. Filho de Deus, no hebraico é a palavra Elohim. E Elohim é deuses, com D minúsculo. Capítulo 7 do livro de Êxodo, Deus disse a Moisés: Moisés, eis que eu te levanto e te coloco como Deus sobre Faraó. No Evangelho de João, Jesus olhou para os judeus e disse assim: não está escrito na vossa tradição que vós sois deuses, pois sois filhos do Altíssimo? Mas os deuses ali aparecem com D minúsculo. Não é Deus criador, é um D minúsculo. É Elohim, que significa juiz, que significa poderoso, que significa grande. Você é filho do Criador. O que é que Deus faz? Deus faz milagres. Os seus filhos também fazem milagres. Vou te mostrar um milagre que você não acha que é milagre. Eis aqui um milagre. Um celular. Para mim é um milagre. Não consigo conceber a ideia da voz da pessoa vir parar aqui dentro. Se alguém conseguir me explicar e me convencer, eu fico feliz. Pior, como é que a minha imagem aparece aqui? Ou a pessoa do outro lado aparece aqui? Ah, pastor, é porque o senhor é da época antiga. Isso aí são as ondas digitais ou analógicas que vêm via espaço e bate lá em cima naquele guarda-chuva de cabeça para baixo, como é que chama? Satélite. E lá no satélite tem um código que tem aí. Então as ondas batem lá e entram. Fale o que quiser, eu não entendo. Para mim é um milagre. A pessoa fala comigo. A primeira vez que eu tive um telefone na vida, eu aluguei um telefone. Eu sou da época que a gente alugava telefone para casa. E eu acreditava que a pessoa falava comigo porque o telefone da minha casa tinha fio. Então a voz da pessoa vinha pelo fio. Na escola a gente falava com 2 copinhos e um fio. Quem já brincou com isso? A voz não vai pelo fio? Então eu entendi, a voz da pessoa vem pelo fio. Até ali eu acreditava. Chegou aqui, travou tudo. Não tem fio. Eis um milagre. Posso te contar um milagre? Algum tempo atrás eu assisti uma cirurgia que eu chorei. Um homem, um médico brasileiro, detectou que o bebê de uma senhora ia nascer aleijado. E ela foi cobaia dele. E ela acreditou e se deixou levar. Ele fez uma cirurgia que ele abriu a barriga dela. Ele tirou a placenta, a parte que estava o bebê, com uns equipamentos microscópicos. Ele conseguiu entrar dentro da placenta. Ele foi lá nas costas do bebê e consertou uma vértebra. Ele voltou o bebê para dentro da barriga da mulher, costurou ela e disse: seu bebê vai nascer perfeito. Se isso não é um milagre, eu não sei o que é um milagre. Por que o homem faz milagres? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. E aí Jesus está falando: pai, nós criamos alguém que é parecido conosco. E daí, filho? É por isso que a gente nunca vai entender eles. Só tem um jeito de entender eles. Que jeito, meu filho? É a gente experimentando a vida deles. Por que aquela mulher está chorando lá naquela cama, pai? Porque ela está doente. E ela está doente. E o que a doença faz? A doença provoca dor. E o que é a dor? A dor é um dispositivo que eu criei para limitar a vida deles. Tá, pai? Isso aí é tecnicamente falando. Mas o que ela está sentindo? E Deus Pai não podia responder. Porque Deus nunca havia sentido dor. Por que aquela criança está chorando? Ela só tem pele, osso e barriga. Porque ela tem fome. Mas o que é fome, meu pai?
Nós nunca experimentamos a fome, nós nunca experimentamos a sede, nós nunca experimentamos a angústia, a dor de uma traição violenta que faz alguém querer se matar. Nós nunca sentimos vontade, desejo de sair correndo de uma batalha. Nós criamos uma raça que tem tudo isso. Só tem um jeito de entender eles. É o Senhor me deixar ir lá e nascer entre eles. Como vai ser isso, filho? Eu vou criar um milagre, o maior milagre, o milagre que nunca vão conseguir fazer. Eu vou entrar dentro do ventre de uma mulher. Eu criei a minha mãe, agora eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe para minha mãe dar luz a mim. Complicado, né? Vou falar de novo. O Criador cria Maria para entrar dentro da barriga dela, para nascer como um ser humano. É Paulo quem tenta explicar para nós a teologia. Ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquila sua forma divina e desce entre nós e se faz carne. Ele vem aqui e nasce aqui entre nós. Por que é que ele nasceu aqui? Pergunte por quê, pastor. Eu imagino que ele falou assim: pai, eu vou descer lá embaixo e vou sentir tudo que eles sentem. Se eu conseguir vencer e voltar para cá, eles podem vir também. Se eu não der conta, aí o senhor pode destruir todo mundo. E Jesus vem, oh glória. Ele é tentado em tudo, e ele vence todos e tudo. Ele vence o diabo, ele vence as leis humanas, ele vence as leis físicas, ele vence a lei religiosa, ele vence as tentações, ele vence tudo. E o presente que ele recebeu foi uma cruz. E depois que aquela cruz fez o seu papel na história, quando o seu sangue caiu sobre esta terra e abriu para nós um novo caminho, quando o véu do templo foi rasgado lá dentro, lá em Jerusalém, Deus estava dizendo: agora vocês podem falar direto comigo. O véu do templo foi rasgado. Jesus aparece aos homens na terra por 40 dias para cerca de 500 testemunhas. Ele marca o encontro com essas 500 testemunhas no solapé de uma montanha. Atos capítulo 1. Ele encontra 500 testemunhas ali, tem a sua última conversa e ele vai para o céu, ele é assunto ao céu. Mas antes de ir, ele já havia dito: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1 ele vai dizer assim: vocês serão minhas testemunhas, mas não do jeito que vocês estão. Vocês vão receber virtude do céu para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Antes de Jesus subir aos céus, antes dele dar esse encontro com os discípulos aqui, com cerca de 500 pessoas, na noite anterior ele foi e encontrou 11 discípulos, porque os Iscariotes tinham se matado. João capítulo 20, verso 22, Jesus separou os seus discípulos e fez assim sobre eles. E a Bíblia diz: e tendo soprado sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer para eles: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais vestidos. Sejais, não é vestido, é revestido. E o que é revestimento? É vestir duas vezes. Por que eles seriam vestidos duas vezes? Porque ele vestiu eles fazendo assim. Estavam salvos, agora precisavam do poder para operar com maravilhas e prodígios na terra. 500 pessoas viram Jesus subir ao céu. 500 pessoas foram para Jerusalém e entraram dentro de uma casa pequena. Foram para dentro dessa casa em uma sala que eles chamavam de cenáculo. Dobraram os joelhos e ficaram esperando a promessa do céu vir sobre eles. 10 dias se passaram. Das 500 testemunhas, quase 120 apenas ficaram. 380 algumas pessoas foram embora porque não tiveram perseverança. Mas os que ficaram ali receberam uma promessa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento. Não era um vento, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram visto por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, repito, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Se segure aí.
quase 120 pessoas cheias do Espírito Santo. A cidade de Jerusalém está em festa, de 3 a 6 milhões de judeus fazendo barulho, porque o judeu é barulhento por natureza. 3 milhões, vamos colocar 3 milhões de pessoas cantando, comprando, vendendo, cambiando, brigando, discutindo, azarando, fazendo de tudo. 3 milhões de pessoas em festa. E numa casinha do lado, quase 120 pessoas cheias do Espírito Santo. O barulho que esses quase 120 fizeram suplantou o barulho da cidade inteira. Não, eu vou falar de novo. Eu sei que isso aqui incomoda. Isso incomoda alguns crentes que acham que para servir a Jesus no movimento pentecostal não tem que fazer coreografias. Ele acha que o glória a Deus coloquial dele está muito bem. A pessoa acha que não precisa sentir. Então deixa eu te dizer como foi que nasceu esse movimento. Quase 120 pessoas dentro de uma casa ficaram tão cheios que a casa ficou pequena. Eles saíram para o meio da rua. Eles estavam assentados. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles ficaram em pé e começaram a orar em línguas. Oraram tanto em línguas que saíram da casa. A cidade inteira parou para ver. E agora vem a parte mais bonita. Olharam para eles e falaram: eles estão bêbados. Eu só conheço um bêbado de duas formas: sentir o cheiro da maldita manguaça na boca da criatura, ouvir a criatura não conseguir fazer o quarto, não conseguir andar em linha reta, ouvir a criatura esquisita estar. Ora, o poder do Espírito Santo, quando veio sobre os discípulos de Cristo, sobre aqueles homens e mulheres, ele veio numa potência que nós não imaginamos. Eles ficaram embriagados com o Espírito Santo. Vou falar de novo. Eles ficaram embriagados com o Espírito Santo. Mais tarde o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Efésios dizendo: não fiquem aí alegres com o vinho em que tem contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo. Paulo estava dizendo: você pode ficar embriagado de outra forma, não precisa beber álcool, basta ser cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas, até nos dias atuais, eu já participei de blogs aí, de discussões. Alguém diz que o movimento pentecostal teve apenas um sinal naquele tempo. Eu disse que acabou, nunca mais aconteceu. Essas pessoas não conhecem nem a Bíblia. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Espírito Santo desce, a igreja nasce. Pedro, com 2 pregações, constrói uma igreja com 8.000 membros. Já estava com a vida feita. 8 anos depois, Pedro e João sobem até Samaria, porque Filipe foi lá cuidar dos órfãos da viúva, começou a pregar, todo mundo queria conhecer Jesus. Pedro e João vão lá pregar. A Bíblia diz: enquanto Pedro e João pregavam em Samaria, caiu sobre todos o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. 8 anos depois do Pentecoste. 10 anos depois do Pentecoste, lá em Atos capítulo 10, em Cesareia Marítima, na casa de um pagão, vou repetir, um pagão chamado Cornélio. Está Cornélio, a família, os amigos, os vizinhos, e Cornélio não é crente. E Pedro vai sozinho, ele não levou torcida organizada. A Bíblia diz que Pedro, enquanto pregava, caiu sobre todos o Espírito Santo, e todos da casa de Cornélio começaram a falar em outras línguas. 20 anos depois do Pentecoste, em Atos dos Apóstolos capítulo 19, Paulo vai entrando em uma cidade e ele encontra 12 crentes. Ele encontra 12 o quê? E ele faz uma pergunta esquisita. A igreja já tinha 20 anos. 20 anos depois que o Espírito Santo desceu, já tinha igreja. E Paulo, ao invés de perguntar para os homens assim: de que igreja vocês são? Da Assembleia de Deus. De qual convenção? Mas quem é o pastor presidente? Porque é isso que nós falamos. Paulo olhou para aqueles 12 crentes e fez uma pergunta só: vocês conhecem o Espírito Santo? Não é uma coisa estranha. Como é que você vai perguntar para um crente se ele conhece o Espírito Santo? Pois já naquela época, 20 anos depois que o Espírito Santo havia descido, já haviam se esfriado na fé. Os que aceitaram Jesus posteriormente foram batizados nas águas, conheciam o sacrifício de Jesus da cruz, mas não conheciam o Espírito Santo. Olha a resposta deles: nós nunca nem ouvimos falar que existe tal Espírito. E Paulo diz: vocês creem que eu posso orar e vocês receberem? Cremos. Eles dobraram o joelho, e Paulo, impondo a mão sobre os 12 foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Beto, mude a música para mim e você se ajeite na poltrona. Me explique
Porque em Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava nascendo, todas as vezes que o Espírito Santo descia, descia sobre todos. Ninguém ficava de fora. Por que naquela época acontecia isso? E hoje, nos nossos dias atuais, nós estamos, por exemplo, em uma igreja pentecostal. Eu ouvi aqui umas 10, 15 pessoas falarem línguas estranhas até agora. Nós temos aqui mais de 1000 pessoas. Estamos em uma igreja que tem os dons do carisma do Espírito. Mas até agora eu não ouvi uma profecia. Aliás, quanto tempo faz que a gente não escuta alguém interpretar uma língua estranha? Quanto tempo faz que a gente não vê alguém que tenha ido ao céu e voltou para nos contar o que viu lá em cima? Eu fui criado assim. Culto, congresso de jovens lá em Orlândia. A regente da mocidade, a irmã Maria. Maria ficou tão cheia do Espírito Santo que ela caiu no chão. Só que nós começamos a olhar para ela, ela caiu e ficou imóvel. Ela era morena, começou a ficar branca. A pele dela ficou estorricada, a boca dela ficou azul. Nós íamos arrastando ela para levar para o hospital. Chegou uma irmã de coque, olhou e disse assim: deixa ela que ela está no céu. Não leva para o hospital, ela está no céu. Ela foi arrebatada. O congresso terminou e nós ficamos dentro do ginásio esperando ela voltar. Ela levou 6 horas para voltar. Quando ela voltou, Jesus de Nazaré, ela voltou nos gritos que nós tínhamos que segurar ela. Ela começou a gritar e dizer: eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para onde eu estava. Jesus me leva para ir de volta. E ela voltou e contou para nós o que aconteceu. Por 3 anos a Maria não ficou normal. A família tinha que andar atrás dela. Eu disse que ela queria se matar para ir para o céu. Porque ela viu, ela sentiu, e ela queria voltar para aquele ambiente que ela havia experimentado. Para alguns aqui, isso pode parecer e soar como uma loucura ou um devaneio mental. Aliás, para algumas pessoas, o movimento pentecostal é uma loucura, porque provoca reações psicossomáticas no cérebro. E as pessoas ficam como que esquizofrênicas no culto. E quem foi que disse que não é isso que acontece? Esquizofrenia é loucura. O esquizofrênico vê o que ninguém vê, escuta o que ninguém escuta, sente o que ninguém sente. Porventura não é essa a promessa de Paulo para nós? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. O que foi que aconteceu nesses últimos anos? Já sei, você vai me dizer que é porque a igreja agora é uma igreja sábia. Pastor, nossos filhos agora fazem universidade. A maioria dos crentes hoje tem anel de formatura. Para entrar aqui foi uma dificuldade. Só carro bonito e novo ali. Como é que pode uma pessoa, olha do seu lado, você vai ver essa pessoa bonita, equilibrada. Como é que essa pessoa pode começar a pular aqui dentro? É inadmissível. Como é que essa irmã pode cair no chão e rolar debaixo dessas cadeiras? Isso nós não queremos. Como é que o Espírito Santo pode operar? Imagina essa maquiagem toda da senhora. Se o Senhor te tocar e a sensibilidade voltar e a senhora começar a chorar, começamos a limitar o Espírito Santo. Não, eu não sou mais menino. Não tem a ver com meninice, tem a ver com sensibilidade. 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 Graçoei André Belecara Lavassuri de Candaramahara. O que foi que aconteceu conosco? Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Ele está aqui. Está passando uma vistoria no meio dessas poltronas, dessa cadeira. Ele está te desafiando para uma vida mais profunda, para uma vida mais forte, para uma vida mais poderosa. Esquece quem está à sua esquerda, à sua direita. Esquece o seu anel de formatura. Entra na presença de Deus agora. Seja cheio do Espírito Santo. Fique embriagado pelo Espírito Santo. Só não volte para casa do jeito que você está. Escute. Quando eu congregava na Vila Tatu, e eu era cortador de cana de açúcar,
Quando eu apanhava laranja, algodão, café, e eu ia para o salãozinho da Rua 1, eu pulava e gritava, e as pessoas diziam: é um menino não é estudado, não conhece estudo. O tempo passou e eu estudei. Eu fiz pelo menos 6 cursos, tenho nível superior. Eu me comunico em 3 idiomas. Eu escrevi mais de 20 livros. Eu dou conselho para o presidente da República. E aí as pessoas falam: por que então você não se equilibra quando está pregando? Pergunta se eu consigo. Eu não consigo me controlar. Pergunte por que não. Porque tem alguém dentro de mim. E esse alguém dentro de mim me ajuda a dar glória a Deus. E quando eu mando glória para cima, lá em cima ele manda glória aqui para baixo. E aí eu não consigo me controlar. É simples assim. O Espírito Santo já não tem mais liberdade. Para não falar outra coisa mais séria, ele não pode pousar mais. Porque o Espírito Santo, quando veio sobre Jesus, veio em forma corpórea de uma pomba. Eu citei Noé, Noé soltou a pomba. E a pomba, além de ser o símbolo da paz, é uma ave que não tem fel no seu estômago. Você nunca vai ver uma pombinha sentar em cima de uma carcaça podre. Você nunca vai ver uma pombinha ir em lugares que está catingando. Você não vai ver uma pombinha trucidar ou ciscar um féretro. Aves de rapina fazem isso, a pombinha não. Talvez, naquela época, ele conseguia pousar sobre nós porque estávamos limpos. Estávamos puros. Reclamamos às vezes, colocamos a culpa no pastor, colocamos a culpa em quem está dirigindo o culto. Nossa, que culto gelado, que culto frio, tem que trocar, o pastor tem que trocar o líder. Não é, o problema não está na liderança, está em cada um de nós. Me diga como foi que você chegou aqui hoje, me diga como foi o seu dia, me diga como foi a sua noite de ontem. Jesus poderia agora nos surpreender aqui, transformando aqui num telão maior do que esse, mandar todos nós sentar e falar: eu vou mostrar para todo mundo o que você fez ontem à noite antes de dormir. Será que ele poderia mostrar aqui nesse telão as conversas de WhatsApp? Será que ele poderia colocar aqui o retrato da vida dupla que você leva? Amigo, amiga, você pode enganar o seu pai e a sua mãe. Você pode enganar o seu pastor, o seu patrão. Você pode enganar a sua esposa e o seu esposo. Pode enganar até o pastor da igreja. Mas não tem como enganar o Espírito Santo. Porque ele é santo. Ele não pode mais pousar, porque tem muita coisa suja, muita coisa ruim. Por isso os dons desapareceram. Estão desaparecendo. Capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, curiosamente, escrito depois do capítulo 12. E o capítulo 12 é o capítulo dos dons. No capítulo 12, Paulo fala dos dons do Espírito Santo para a igreja. No capítulo 13, ele começa a dizer: o amor nunca falha. Mas se falhar o amor, as línguas cessarão. As profecias serão aniquiladas. Aí está a explicação. A falta daquele fervor do Espírito Santo que nós recebemos e aprendemos com os nossos pais, a falta daquele fervor, tem uma razão de ser. Nós nos perdemos no meio do caminho. Jesus, quando passou por aqui, falou coisas duras. Uma delas, ele disse assim: podem pecar contra o Pai, podem pecar contra o Filho, mas não pequem contra o Espírito Santo. Porque aí não tem perdão, nem hoje, nem nunca mais.
Por que é que você acha que o Espírito Santo demorou 10 dias para descer na terra? Jesus subiu, ao invés do Espírito Santo descer, foi 10 dias. 10 dias de Jesus tentando convencer o Pai que o Espírito Santo podia vir. E o Pai dizendo, mas ele é santo. E Jesus dizendo, mas tem alguém que pode ser amigo dele. Tem alguém que vai ser santo também. 10 dias de oração para que ele descesse. A pombinha veio. Não regressou. Está aqui. Mas não é mais percebida. Não é mais notada. A ausência do fervor nos fez criarmos coisas que os nossos pais não tinham. A parafernália de instrumentos que temos hoje é lindo. Quando junta o som dos instrumentos, quer sejam esses aqui de percussão, quer sejam de instrumentos eletrônicos, é lindo. Mas às vezes quando acaba o barulho deles, a igreja quieta naturalmente. Precisamos abraçar as ideias como bater palmas. Não é pecado, está escrito na Bíblia, louvai o Senhor com palmas. Na minha igreja nós batemos palmas. Mas no início, nem palmas batíamos. E eu tive coragem um dia de perguntar para um presbítero lá da igreja, por que nós não batíamos palma? E ele falou assim para mim, nós não bate palma, porque nós temos medo da palma ir para a pessoa errada. E eu falei, mas como assim a palma ir para a pessoa errada? Aí ele falou para mim, você foi numa igreja que bate palma, né? Eu falei, fui. Tinha pulado a cerca. Ele falou, que hora que eles batem palma lá, meu filho? Eu falei, quando o pessoal está tocando os instrumentos e o cantor cantando. Mas em que momento bate palma? Eu falei, quando o baterista parece que tem 8 braços, parece uma lula. Quando ele mostra o talento dele, quando o guitarrista vai tocar e fica com um pé só. Quando o tecladista vai tocar, ele enverga o teclado assim para cima. O povo vai à loucura. Quando o cantor dá aquele agudo, o povo bate palma. O velho falou assim para mim, o povo está batendo palma porque Jesus está usando eles, ou porque eles são bons? E eu fiquei quieto. Que hora mais eles batem palma, meu filho? Quando o pregador fala uma coisa bonita. Ele disse, o povo bate palma porque o pregador é inteligente, ou porque Deus está usando o pregador? Aí eu disse, não sei responder. Ele sorriu, com aqueles únicos 2 dentes que ele tinha na boca, o zagueiro e o atacante. Ele olhou para mim e disse, é por isso que nós não bate palma, nós temos medo da palma ir para a pessoa errada. Aí quando eu estava saindo, ele falou, calma, quando a gente tem vontade de bater palma, a gente dá glória a Deus. Aí eu, muito burro, falei, e nós não tem medo de dar glória a Deus? Ele disse, não, meu filho, porque glória a Deus não tem erro, só tem um. Vou falar de novo, glória a Deus não tem erro, só existe um. Você dá glória a Deus aqui, dentro do carro, no banheiro, no trabalho. Esse glória a Deus sai da terra, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico, entra no 3º céu. E lá no 3º céu ele procura o tabernáculo do Deus vivo. A sua adoração atravessa o alpendre, o átrio, o lugar santo. E quando chega no santo dos santos, o barulho que saiu da terra é transformado em cheiro. Ai, Jesus. Vou falar de novo. A nossa adoração sai da terra em forma de som, mas quando chega no céu, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ele filtra a adoração. Os anjos pegam a nossa adoração em salvas e diante do trono de Deus derramam. E ao invés de Deus ouvir, Deus sente o cheiro. O senhor é louco, pastor? É só ler Apocalipse. A oração dos santos, a adoração dos santos era colocada diante do trono de Deus. Deus não ouvia, Deus sentia o perfume. E um dia eu perguntei ao Espírito Santo, por que você filtra? E ele disse para mim, porque tem gente que dá glória a Deus da garganta para fora. Tem gente que dá glória a Deus para esconder um bocejo. Já viu, não? Ah, glória a Deus. Está no automático. Esse tipo de glória a Deus não sobe, porque ele não sai da alma. Todos os glória a Deus sobem, mas o Espírito Santo vai filtrando.
Esse aqui é de verdade, esse aqui não é, esse é de verdade, esse aqui não é, esse aqui é, esse não é, esse é, aquele não é. Aí Deus, quando recebe lá em cima, Ele manda a glória para baixo. É por isso que nem todo mundo recebe. É por isso que eu estou pregando, um ali está com a mão levantada, o outro ali está dormindo. Aqui tem alguém falando em língua estranha, a outra ali não para de olhar para o relógio. É por isso, porque nem todos estão ligados na mesma fiação, mas o Espírito Santo está aqui. E se você der lugar para Ele essa noite, esta igreja que já tem obra missionária em alguns países, vai ter obra missionária no mundo inteiro. Você já se perguntou por que abrir mais uma igreja? Por que abrir mais uma AD Fidelidade? Se cada cidade tem 1 milhão de igrejas, por que abrir mais uma? Não é só abrir uma, é chegar a uma com uma proposta diferente. Esta igreja entrar pelas portas da cidade dizendo: aqui tem sinais, aqui tem prodígios e aqui tem maravilhas. Porque foi o texto lido pelo Senhor no início do culto. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas não para por aí. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Pegarão nas serpentes. Se esses sinais não estiverem dentro de nós, o mundo não vai aceitar Jesus como Salvador. Por quê, pastor? Porque feiticeiros fazem sinais, parapsicólogos fazem sinais, psicólogos encantam pessoas, e nós crentes que temos a Bíblia Sagrada mal conseguimos ficar firmes na igreja. Trocamos Jesus por um queima de cigarro fumado. Pulamos de igreja em igreja como se fôssemos um macaquinho pulando de galho em galho. Tudo em busca da perfeição, perfeição que não existe. O que existe é comunhão. O que existe é sensibilidade. O que existe são homens e mulheres à flor da pele, tocando o sobrenatural. Tem homens e mulheres aqui dentro que eu estou pregando para eles, eles estão me ouvindo falar. Eles já caminharam pelas regiões celestiais. Tem pessoas aqui dentro que só estão onde estão por causa das visões, por causa das profecias daquelas mulheres do coque. Tem pessoas que estão aqui hoje vivendo um tempo de Deus, porque aquelas pessoas que com os 2 pés, em um pisava na terra e o outro no céu, traziam o céu para a terra. Se eles tinham, por que é que nós não podemos ter também? A minha proposta nessa noite é para você esquecer um pouco de tudo que você aprendeu na escola e se lembrar de tudo que você aprendeu na velha igreja. Minha proposta para você hoje é você esquecer um pouquinho das suas formaturas humanas, para que você se lembre um pouquinho das promessas que existem na Bíblia Sagrada. Eu estou pregando para homens e mulheres que se mudarem de vida nessa noite, ficarão irreconhecíveis e farão as obras que Jesus fez, e farão obras maiores do que a que Ele fez, porque esta é a promessa. Levante a mão direita para o céu comigo, por favor. Chacoalhe sua mão. Agarre o ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. É para agarrar a criatura. Agarrou? Chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não, irrita ela, tira ela do lugar. E diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a pessoa, sacode. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé pentecostal, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua existência, para sacudir o seu casamento. Deus quer sacudir São Bernardo do Campo, o estado de São Paulo, o Brasil inteiro. O céu está aqui, recebe a sua parte, recebe a sua parte, recebe a sua parte. Eu vou terminar aqui contando uma história. Eu estava pregando, Marcelo, nos Estados Unidos da América, há uns 25 anos atrás, Eudes.
E o pastor que me hospedou me disse: você já ouviu falar do pastor Benny Hinn? Eu disse: de longe. Ele falou: ele vai estar aqui hoje no estádio. Quer ir lá? E eu disse: eu quero. Eu queria ouvir o maior pregador do mundo. Conseguimos um lugar na plataforma de honra. Ficamos assim do lado direito, sentados pastores, centenas de pastores. E tinha 2 padres sentados, de batina e tudo. Atrás um grande coral. Um estádio com umas 30, 40 mil pessoas. O pessoal estava cantando. Quando o pastor Benny Hinn chegou, todos ficaram de pé, aplaudiram. Eu já me ajeitei na cadeira, peguei uma caneta e um papel. O irmão do meu lado estava traduzindo, disse: vai falando aí. Que ele fala: eu quero anotar, o maior pregador do mundo. Ao invés de ele pregar, ele olhou para a igreja e começou a falar assim: Beto, eu vou falar, você me traduz aí. Ele olhou para a igreja e disse assim: brothers and sisters, irmãos e irmãs, I'm so tired. eu estou tão cansado. I need some rest now. Eu preciso descansar agora. Ele foi para pregar e falou que estava cansado e precisava descansar. Eu já dei uma ajeitada na cadeira, falei assim: ah, se é na minha igreja, assembleiano, né? Os irmãos falaram amém. Ele pediu uma cadeira, botaram uma cadeira e ele sentou. Quando ele sentou, eu falei: Jesus, que reverência, vai pregar sentado. Não bastasse ele estar sentado, ele cruzou a perna. Isso para nós era pecado mortal. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, eu lembro da mão do pastor batendo no meu joelho e tirando. É automático, eu não consigo cruzar a perna. Eu vou cruzar, minha memória volta lá atrás, meu pastor batendo na minha perna, dizendo: homem de Deus não cruza a perna no púlpito. E ele estava lá de perna cruzada. Eu falei: americano. Ele começou a pregar. Pense numa pregação ruim. Jesus entrou na cidade, olhou para a árvore: Zaqueu, desce daí, que me convém estar na sua casa. Foi me dando um sono. Falei: Jesus, esse é o maior pregador do mundo. Olha o que eu falei para mim mesmo: ah, se eu pego esse microfone. Eu virava no giraia naquele lugar. Falei: eu boto esse povo tudo para pular, né? A gana do pregador assembleiano. Estava indo tudo muito bem, eu quase dormindo. De repente, irmãos, ele descruzou a perna, parou de falar. Aí eu olhei para ele para ver o que deu. Ele deu um streamlick nele, que ele fez assim, ó. Lembra aquele negócio que a mãe da gente falava? Quando dá, você fala: passa a morte que eu estou forte. Quem lembra disso? Dá aqueles arrepios assim. Foi desse jeito, Marcelo. Ele fez assim. E eu falei: ih, o que está acontecendo ali? Aí ele falou assim: wow, it's here. Ele está aqui. And Holy Spirit, o Espírito Santo, it's here. Está aqui. E ele ficou em pé. Ele olhou para o povo e começou a perguntar: are you feeling? Você está sentindo? And you? E você? Are you feeling? Está sentindo? Because I'm feeling. Porque eu estou sentindo. It's here. Ele está aqui. And the Holy Spirit is o Espírito Santo está aqui. E o povo ficou só olhando para ele. Ele pediu para o tecladista dele lá tocar uma música. Na época não era o Roberto. Ele ignorou todo mundo, Eudes. Ele botou uma mão aqui e a outra aqui. Abraçou o vento e começou a bailar. Ele dançou. Na medida que ele foi dançando, eu não entendi nada, eu só senti um arrepio subindo pelo corpo. O estádio foi ficando em pé, todo mundo ficou em pé, entramos numa adoração. O estádio foi tomado por uma atmosfera diferente. De repente ele parou nessa posição. Ele estendeu uma mão para cá e a outra para cá. Nessa época ele estava sendo perseguido nos Estados Unidos porque falava que ele soprava. Então ele parou de soprar. Então ele estendeu a mão para cá, a outra para cá e disse: Holy Spirit, Espírito Santo, touch the people, as pessoas, now, agora, touch, toque,
Toca. Touch the people. Toca as pessoas. Touch the people now. Agora. Irmãos, pense no Apocalipse. 40 mil pessoas caindo no chão. Efeito dominó. O estádio inteiro. O coral inteiro. Os pastores caídos no chão. Quando eu dei por mim, eu estava caído no chão também. Quando eu percebi que eu estava no chão, eu falei, meu Deus, estou endemoniado. É porque para nós assembleianos, só caía se fosse endemoniado. Eu comecei a falar, sai de mim, sai de mim. Tentei ficar em pé, minhas pernas não obedeceram. Me arrastei para a cadeira e sentei na cadeira e fiquei vendo. Pastores rolando em cima do púlpito, o estádio tomado numa coisa que eu nunca tinha visto na vida. Uma fila se formando lá do púlpito, Marcelo, com uma muleta levantada para cima, cadeira de roda para cima. Falei, o que é isso, meu Deus? O que está acontecendo aqui? Pastor Benihim com as duas mãos para cima, adorando a Deus. Um dos padres estava caído no chão, se arrastou e agarrou a perna dele. Quando agarrou a perna dele, ele parou, ele olhou e começou, What happened? O que está acontecendo? What O que happened? está acontecendo? E o padre disse para ele, eu estava perto, eu escutei, eu quero ser como o senhor. Eu quero isso. Pastor Benihim olhou para ele muito sério e disse, This is possible. Isto é possível. But Mas change your life. mude sua vida. Change your life. Mude sua vida. Change your life. Mude sua vida. Um padre olhou para o outro, tiraram a batina, arrancaram os terços e disseram, queremos isso. Pastor Benihim mandou botar eles em pé. Ele derrubou esses homens umas 30 vezes. Ele orava, eles caíam, mandava os assessores depois em pé. Isso, eu acho que era para descarregar, né? Era para expulsar tudo que não era ruim. Depois, umas 30 vezes, o pastor Benihim disse, estenda a mão para o povo e ore pelo povo. E os padres levantaram a mão. Eles levantaram a mão, o povo caía para o chão. Eles olhavam para a mão. Eles estendiam a mão, o povo caía para o chão. Eles olhavam para a mão e perguntaram, o que é isso? O pastor Benihim disse, é o meu amigo, é o Espírito Santo. Ele está aqui. Eu disse, naquela noite eu não dormi direito. Eu rolava na cama de um lado para o outro. Eu disse, Deus, o que é isso? O que foi que eu vi aqui? Um homem de carne e osso como eu, mesma matéria que a minha. O que é que ele tem que eu não tenho? E o Senhor falou comigo, Ele me conhece na intimidade. Acordei de manhã, falei com o irmão, ele disse, ó, tem um livro aqui da vida desse homem. Bom dia, Espírito Santo. Eu comi aquele livro, eu devorei o livro. No livro ele conta que ele era um menino gago, tão gago que a família não tinha paciência de conversar com ele. Ele não tinha amigos, com exceção de um único que tinha paciência de conversar com ele. E esse amigo convidou ele para ir no estado da Pensilvânia, para um culto na cidadezinha de Pittsburgh. E ele foi com um amigo para lá. Chegou lá às 5 da manhã, entrou numa fila imensa. Às 6 horas da manhã, abriu a porta do teatro. Entrou uma multidão. Ele disse que ele ficou em pé no meio do povo, que se ele levantasse a mão, ele não ia conseguir baixar mais. Começaram a tocar uma música. E entrou o pregador daquele dia. Mulheres, escutem. O pregador daquele dia era uma mulher. A senhorita Catherine Kuhlman. Uma ruiva de 1,90 m, com olhos azuis, que estava pregando no teatro da cidade, porque as igrejas fecharam as portas para ela. Ela anunciava que está no lugar, as pessoas iam para onde ela estivesse. A senhorita Kuhlman foi a única mulher da história do mundo que parou a cidade de Las Vegas, a cidade do pecado, a Sin City. Os cassinos fecharam uma única noite na história para irem ver essa mulher pregar. 100 paralíticos andaram em uma noite. Ela não era pregadora como eu, de gritar, de fazer e acontecer. Ela só orava. Ela só levava as pessoas à reflexão de que o Espírito Santo não era uma coisa, de que Ele estava ali, e as pessoas precisavam falar com Ele.
precisavam tocar nele, precisavam ser tocados por ele, precisavam manter uma comunhão com ele. Ele disse que em certo momento ela parou, ela debruçou sobre o púlpito e olhou para as pessoas e disse: não machuquem o meu amigo, não entristeçam o Espírito Santo, não desprezem ele, porque ele está aqui. E ele disse que nesse momento uma energia entrou dentro daquele lugar, que o corpo dele ficou eletrizado, e ele começou a ver as pessoas serem curadas, pessoas levantando amuletas, paralíticos levantando cadeiras de roda, mudos falando, e foi uma coisa absurda. Ele voltou para casa com um amigo dele naquele dia. Ele disse que os dois não conseguiam falar um com o outro, estavam assustados, como eu fiquei no culto dele. Naquela noite, ele dormia num quarto com o irmão dele, ele ficava no andar de cima da beliche. Ele disse que ele dormiu pensando em tudo que a senhorita Kuhlman havia falado sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. Quando ele acordou de manhã, ele sentou na cama, antes de sair ele lembrou. Ele disse: vamos ver se funciona. E gaguejando ele disse: good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E ele pulou da cama. Ele ficou 8 horas caído no chão, não conseguia levantar. Ele falou que o quarto ficou denso, um poder, uma energia, o corpo dele era como se estivesse ligado em uma tomada de 220. Ele disse que 8 horas depois ele se levantou, conseguiu abrir a porta do quarto. A mãe dele estava passando um aspirador de pó. Ele passou perto dela, ela foi jogada para um canto. E ela olhou para ele e disse: o que é isso? E ele disse: é o meu amigo. Só que agora ele não gaguejava mais, porque Jesus curou ele na mesma hora. Ele está aqui. Quando nós vamos atingir esse nível? Quando nós vamos compreender que estar aqui dentro não é uma mera formalidade, não é porque nós não temos outro lugar para ir. Nós podemos conquistar coisas aqui que as pessoas jamais sonharam em conquistar. Tem um trompetista aí? Cadê um trompetista? Tem um trompetista? Consegue vir aqui rápido, com um trompete na mão? Rápido, 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 rápido. Um trompete, uma corneta, rápido, rápido. Espírito de tartaruga, eu te repreendo agora. Rápido, rápido. Abre a porteira aí para ele entrar. Rápido, vem correndo, correndo. Rápido, rápido. Chegue aqui perto de mim. Me empreste aqui. Você é músico? Sim. Conhece esse instrumento? Conheço. Sabe tocar ele direitinho? Sei. A igreja fecha os olhos por 1 segundo. Pronto. Toca para nós. Toca direito, toca uma música. Ele é músico e ele está com o instrumento na mão. Ele sabe tocar. Mas entre o músico e o instrumento existe uma pecinha que, quando vocês fecharam os olhos, eu tirei. Isso aqui, ó. É o que liga o músico a um instrumento. Toque agora. O músico é Jesus. O instrumento é você. Aquela pecinha é o Espírito Santo. É Ele quem faz Jesus ser real. É Ele quem faz os milagres ser reais. É Ele que faz com que essa igreja cresça. É Ele que faz com que o seu ministério exploda. É Ele que faz com que as pessoas não compreendem a gente. É Ele que faz o diabo correr. É Ele que expulsa os espíritos malignos. O Espírito Santo é maior do que Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. O Espírito Santo está aqui nessa noite.
Não deixarei vocês órfãos. Vamos ficando em pé. Toca, Roberto. Miramasuri aqui André Belecala Labaceia Andarabahara Bagás. Feche os olhos. É uma só palavra. Aleluia. Vem.